Olá, sexto ano, tudo bem? Nós vamos rever a divisão, que o resultado pode ser número decimal, ou então uma divisão entre números decimais. Vamos começar com a divisão entre números inteiros. Quando eu divido 5 por 3, 1 vezes 3, 3, para 5, 2. 2 é o resto dessa divisão, mas eu posso continuar essa conta. O que eu faço? Eu acrescento zero aqui e coloco a vírgula aqui, porque eu transformei essas duas unidades em 20 décimos. 6 vezes 3, 18, para 22. Se eu colocar 6 de novo, vai sobrar 2 de novo. Então, observem que a gente vai dividindo por 3, acrescentando zero, e vai sempre dando 6, 6, 6. Então, a gente diz que essa repetição de números aqui recebe o nome de dízima periódica, e o resto parcial vai ser 2, vai ter sempre esse resto. Então, 5 dividido por 3, que é a mesma coisa que 5 terços, é igual a 1,666, vai ser infinito isso aqui, por isso que a gente coloca reticências. Então, olha, se um número decimal tem infinitas casas decimais, ele é chamado de dízima. Se nesse número natural há um algarismo ou grupo de algarismos que se repete infinitamente, essa dízima é chamada de periódica. E o algarismo ou grupo de algarismos que se repete é chamado de período. No caso da divisão ali, o período foi o algarismo 6, tá? Então, a divisão de 5 por 3 gera a dízima periódica 1666, na qual o algarismo 6 é o período. E ela pode ser representada dessa maneira aqui, ó. 5 dividido por 3 é o mesmo que 5 terços. E 1 inteiro e 6 décimos, e esse tracinho em cima do 6 significa que o 6 vai se repetir infinitamente, tá? Então, essa fração é chamada de fração geratriz dessa dízima. Foi essa fração que gerou essa dízima aqui. Agora, nós temos a divisão de um número decimal por um número natural. Se eu vou dividir esse número por esse, a primeira regrinha é igualar os algarismos após a vírgula. Então, se aqui eu tenho dois algarismos após a vírgula, aqui eu vou completar com 2 zeros e vou eliminar a vírgula. Agora, eu vou resolver normalmente, ó. 2 vezes 400 dá 800, vai sobrar 36. 36 é o resto dessa divisão, mas a gente pode continuar essa operação. Se a gente acrescenta um zero no 36, vai ficar 300. A gente coloca uma vírgula aqui, 360, aliás. Só que 360 é menor que 400. Então, ó, acrescentou um zero aqui, colocou uma vírgula aqui. Aí a gente vai ter que colocar outro zero aqui e outro zero aqui para a gente poder continuar a conta. O primeiro zero, a vírgula. O segundo zero, mais um zero. 9 vezes 4 não são 36? Então, 9 vezes 400, 3.600. Então, 8,36 dividido por 4 é a mesma coisa que 836 dividido por 400, e o resultado é 2 inteiros e 9 centésimos. Muita atenção a esse zero, gente, tá? Outro caso, 1 inteiro e 23 centésimos dividido por 5. Primeiro, a gente eliminou a vírgula aqui e igualou a casa decimal. 2 algarismos depois da vírgula. Só, gente, que 123 é menor que 500. Então, a gente vai ter que colocar um zero no quociente e um zero no divisor. Aí, coloca a vírgula e começa a conta. Vai caber 2. 2 vezes 500 mil, vai sobrar 230. Aí, a gente vai acrescentar outro zero e vai caber 4, vai sobrar 300. A gente acrescenta outro zero, vai caber 6 e a conta encerrou. Então, 1 inteiro e 23 centésimos dividido por 5, ó, a gente igualou as casas depois da vírgula, ficou 123 dividido por 500, que é igual a 246 milésimos. Agora, quando a gente divide um número por 10. Olha, se eu divido esse número por 10, primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar um zero aqui para eliminar a vírgula.
Aí vai caber 9, porque eu peguei 987. Vai sobrar 87. Desce o 6, vai caber 8. Sobrar 76. Desce o 5, cabe o 7. Sobra 65. A gente coloca um zero no resto e uma vírgula aqui. 6 vezes 100, 600. Sobra 50. Mais um zero. 5 vezes 100, 500. Então, olha, 9.876 inteiros e 5 décimos dividido por 10 deu 987 inteiros e 65 centésimos. Agora, a divisão por 100. Ó, vou igualar as casas depois da vírgula, vai ficar 1000. Vou fazer a operação até acabar, tá vendo? E o resultado, 9.876 inteiros e 5 décimos dividido por 100, deu 98 inteiros e 765 centésimos. Agora, observem os resultados aqui, olha. Um zero, eu andei com uma casa para a esquerda. Olha o que aconteceu, a vírgula não estava aqui, ela veio para o 6. 2 zeros, a vírgula deslocou-se, 2 casas para a esquerda. Então, dividindo-se um número decimal por uma potência de base 10, ou seja, 10, 100 ou 1000, a ordem dos números é alterada e a vírgula desloca-se para a esquerda, tanto as casas decimais quanto indicar o expoente da potência, ou seja, quanto for o número de zeros. Ó, um zero, a vírgula desloca uma vez, 2 zeros 2 vezes. Se fosse 3 zeros, 3 vezes. Assim, a divisão de 9.876 inteiros e 5 décimos por 1000 terá como resultado, a gente vai deslocar a vírgula 3 vezes, 9 inteiros, 8.765 décimos de milésimos. Agora, um número natural por um número decimal. Mesma coisa, ó, a gente iguala os algarismos depois da vírgula e efetua a conta. Sobrou 12, a gente completa com 0. Aí 7 vai sobrar 8, a gente coloca 0. Coube 5, então acabou aqui. 3 inteiros e 75 centésimos. Agora, gente, outra divisão de um número natural por um número decimal. Tem um algarismo depois da vírgula, vou ter que colocar um 0 aqui. Vai ficar 1420 por 33. 4 vezes 33 dá 132. Para 142, 10. Desce o 0. 3 vezes 33, 99. Para 100, 1. Vou colocar um 0 no 10 e uma vírgula aqui. Não dá para dividir. Eu coloco mais um 0 aqui e um 0 no dividendo. 3 vezes 33, 99. Para 100, 1. Ó, de novo 0 e isso vai se repetir. Ó, aí vai caber 3 de novo. Tá vendo que é 0,3? Então, a gente coloca aqui é 43 inteiros e 0,3 centésimos e coloca o traço em cima do período que se repete. Em cima do 0 e do 3, tá? Não é só do 3 não, porque são os dois algarismos que vão se repetir.